A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Tiago, aqui da Assembleia de Deus, Cachoeira, Ministério de Lavras, cujo pastor-presidente, Orlando Dias de Souza. Estamos aqui, meus irmãos, para gravar um vídeo, uma palavra que Deus pôs em meu coração a essa tarde, e Deus falou fortemente comigo e também queria compartilhar com você. Então, estamos esperando algumas pessoas comparecer aí online, receberem a notificação desta live. Eu resolvi gravar tem pouco tempo, cerca de aproximadamente 20 minutos, meia hora, a qual postamos aí no Facebook e também no WhatsApp, a respeito da nossa live aqui agora no Facebook. Se porventura der algum pane o sistema aí da internet, eu vou estar gravando esse vídeo e estarei postando amanhã. Lembrando a você também que temos um blog na internet, tiagoluispereira.blogspot.com, e nesse blog eu tenho postado ali vários estudos que Deus tem colocado em meu coração. Temos também nosso canal no YouTube, e se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve lá para receber os próximos vídeos, as próximas notificações. Até inclusive agora também, às 9h30, está programado um vídeo a respeito por que passamos por aflições. Agora às 9h30 está sendo lançado lá no YouTube, só que não é um vídeo, é apenas um vídeo de chamada para você então acessar o YouTube para ir ao blog, aonde está o estudo ali, aonde eu numerei algumas causas pelo fato porque que nós passamos por provações. Então estou aguardando algumas pessoas adentrarem. Você que adentrar aí na live, dá uma curtida, faz aí um comentário e será de grande bênção nesta noite. Aqui está uma noite chuvosa, desde tardezinha está chovendo aqui e está muito gostoso, está um tempo ameno, bom, né? Para a gente tirar um cochilinho. Como é que está aí, onde você está? Também está chovendo aí, está aí trazendo esse refrigério para nós, né? Que esse final de ano precisamos tanto da chuva que ficou por muito tempo aí sem chover. Então, meus irmãos, já têm aparecido algumas pessoas, então nós vamos começar o nosso estudo nesse momento. Se caso você chegar atrasado, você pode voltar essa live, assim que ela encerrar, você pode assistir novamente e que você possa estar compartilhando com os seus amigos, com os seus... E eu creio que será de grande edificação para a sua vida, como foi. Para ler essa palavra, iniciar esse estudo, eu queria chamar a sua atenção no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Olha o que o Senhor Jesus escreveu ou disse e Mateus registrou ali no Sermão da Montanha. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Versículo de número 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Então nós acabamos de fazer a leitura
de Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 25, 26, 27 e 28. Nós percebemos nesse texto que o Senhor Jesus, ele vem trazendo um ensinamento aos seus discípulos, ensinando-lhes que eles devem confiar em Deus, devem descansar no Senhor, porque Ele é quem cuida de nós, é Ele quem cuida das suas criaturas, é Ele quem cuida dos seus filhos. Nosso irmão Jaira, nossa irmã Thaís, lá da cidade de Cristais, né? Meu concunhado, minha cunhada está assistindo, que Deus em Cristo vos abençoe, que seja bênção aí para vocês em nome de Jesus Cristo. Então, Jesus, para enfatizar e para embasar esse ensinamento, ele vai dar uma ilustração. E qual é a ilustração que Jesus vai dar para trazer esse ensinamento aos seus discípulos? Por que não devemos ser ilícitos? Por que não devemos andar preocupados com a dessa? Olhai para os do céu. Minha filha Laine Cássia também acabou de entrar. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Ele está dizendo para nós olharmos para os lírios do campo, olharmos para as aves do céu. Perceba que Jesus está nos dizendo para nós olharmos, Ele está nos chamando a atenção, para nós olharmos para as coisas que Deus criou, para que dela venhamos tirar lições, para que dela venhamos aprendermos. Então Ele aqui manda nós olharmos tanto para as aves do céu, como também olharmos para os lírios do campo. E baseado nesta palavra introdutória, eu queria trazer um estudo que nesta tarde eu estava estudando sobre o Rio Jordão. Eu estava lendo a passagem de Josué, capítulo de número 3, Cauane Santos, minha sobrinha, que Deus em Cristo te abençoe. E quando eu comecei a ler a respeito do Rio Jordão, da travessia do povo de Israel ao Mar Vermelho, ao Rio Jordão para chegar a Canaã, logo eu comecei a me despertar para o Rio Jordão. O Rio Jordão, meus irmãos, ele não é um rio comum, mas é um rio que se destaca por toda a Bíblia Sagrada. O Rio Jordão, ali em Israel, ele tem algumas peculiaridades. E quando eu comecei a estudar essas peculiaridades, Deus começou a ministrar ao meu coração. Pela misericórdia de Deus, nós fizemos o curso básico em teologia, o IBADEP, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Paraná. E há um livro que é chamado de Geografia Bíblica. E quando eu comecei a ler esse livro sobre a geografia a respeito do Jordão, eu me admirei com os detalhes do Rio Jordão. E Deus começou a ministrar ao meu coração. Portanto, que depois, no link aqui desse vídeo, eu vou deixar aí o link do meu blog. Você que já conhece o meu blog, você pode ir lá para o meu blog e vai estar lá o estudo. Mas você pode assistir o vídeo primeiro e depois você pode estar conferindo lá. Não precisa preocupar em anotar agora, porque está tudo lá no blog. Até eu estou usando ele aqui no celular para estar transmitindo aos irmãos neste momento. Então, os dados técnicos a respeito do Rio Jordão, eu recebi esse livro, mas os estudos, as lições práticas que estão em azul, foi a que Deus ministrou em meu coração. Então, primeira coisa, atente agora nesse momento, para que você possa aprender juntamente com lições práticas, inicialmente, tem tantas outras, mas que nós podemos aprender com o Rio Jordão. É a etimologia da palavra Jordão. Então nós falamos o Rio Jordão, mas qual é a etimologia do Rio Jordão? A etimologia do Rio Jordão, no hebraico, é Yarden, e no grego é Iórdenes. Então, tanto no hebraico, a pronúncia, está aí tão correta, mas está aí no blog
A forma escrita eu garanto que está correta, viu? Nós conferimos no dicionário Strong, hebraico e grego. Mas tanto na etimologia da palavra como na etimologia grega, né, a palavra Jordão significa decaimento, ou seja, aquele que desce. E o livro traz um detalhe que o Rio Jordão, ele é o único rio, escute só, o Rio Jordão é o do mundo que o seu leito, suas águas, o seu leito, o seu nível está abaixo do nível do mar. Todos estão acima do nível do mar. Mas o Rio Jordão, ele é o único rio que o seu leito está abaixo do nível do mar. E logo pela etimologia do seu nome, Jordão, que significa decaimento, aquele que desce, Deus já me deu a primeira lição a respeito disso, que logo ir ao Jordão, falar de Jordão, descer ao Jordão, isso fala de nós nos humilharmos, isso fala da humildade, e nós aprendemos isso através de Jesus. Mateus capítulo de número 3, a Bíblia fala que Jesus, quando foi iniciar o seu ministério, Jesus foi ao Rio Jordão, e lá João Batista estava batizando, e Jesus chegou batizado por João Batista. João Batista já havia dito para aqueles espectadores que ali estavam, que ele estava batizando com água, mas haveria de vir um que estava com o Espírito Santo, e este, diz João Batista, ele não era digno de sequer desatar as correias, alparcas dos seus pés. E quando menos esperava, Jesus veio ao Jordão para ser batizado por João Batista. E sabe o que João falou? Eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus disse para João, deixa João, para que se cumpra toda a justiça. Jordão fala de humildade, de nós sermos humildes. Jesus, o Senhor dos Senhores, veio ao Jordão para ser batizado por João Batista, louvado seja Deus. E esse foi o segredo de Jesus. Jesus, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo o Rei, Jesus, ele era humilde. O Rei nasceu em uma manjedoura. Sabe o que é manjedoura? A palavra manjedoura, ela vem da palavra manjar, significa comida. Então, ou seja, Jesus, ele nasceu e foi posto numa manjedoura, numa cocheira, melhor, animais comiam. Então veja, meus irmãos, a simplicidade de Jesus, que poderia ter nascido em qualquer família nobre, rica deste mundo, mas nasceu numa família humilde, numa família simples. E mesmo Jesus, nascendo de uma família humilde, de uma família simples, ele foi o maior homem que pisou nesta terra. Ele é a maior celebridade de todos. Ele só dividiu a história, só isso. O mundo só é conhecido antes de Jesus e depois de Jesus. Então, mas mesmo assim, Cristo era humilde. Infelizmente, quantos filhos desfazem dos seus pais? Os pais têm uma pouca condição financeira. Quantos filhos, eles menosprezam, às vezes, a herança, o trabalho e todos os seus pais lhes fizeram, porque eles querem ser grandes. Mas Jesus, mesmo nascendo de uma família humilde, ele mudou o mundo, ele mudou o seu tempo, ainda está transformando a vida de muitos ainda nos dias atuais. Jesus era humilde. Para continuar falando de humildade, né? Talvez você entrou nessa live e diz, vai chegar a chave do mistério, da revelação, do carro, da casa. Irmãos, mas o primeiro passo
é a humildade. Foi Jesus e os apóstolos quem disseram em suas cartas: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Aquele que é humilde, ele se coloca debaixo das mãos de Deus, e Deus o exalta, e Deus o eleva, e Deus o engrandece, e Deus glorifica o seu nome na vida daquele que é humilde. Os apóstolos, numa certa feita, estavam dizendo: quem de nós é o maior? Quem de nós é o melhor? Quem de nós é o maior? Aí Jesus, meus irmãos, numa certa feita, tomou uma criança, sentou em seu colo e disse: todo aquele que quiser ser o maior, deve se fazer como esta criança, deve se converter como uma criança, porque delas é o reino dos céus. Numa outra oportunidade, antes de Jesus ir à cruz, Jesus está ali na Santa Ceia. Ele está, antes de ele comer a Páscoa e dar instituição à Santa Ceia, Jesus ele vai pegar uma bacia, vai pegar uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Ao ponto que Pedro lhe disse: não, Senhor, o Senhor vai me lavar. Jesus disse: Pedro, se eu não te comigo, então se eu, sendo mestre, eu lavei os seus pés, nós devem também lavar os pés. Que talvez você não parou para pensar, talvez um detalhe que você já ouviu, a devida atenção, a devida ênfase, nesses discípulos que Jesus estava lavando os pés, estava sentado Judas, o Iscariote, aquele que dali pouco tempo haveria de trair Jesus. E Jesus está lá, agachado aos pés de Judas. Nós temos que aprender muito, meus irmãos, com o cristão, com o verdadeiro cristianismo. O que é ser de fato um verdadeiro cristão? É ser uma pessoa humilde. Eu também vou pegar um gancho aqui, não poderia deixar de passar, por muitas das vezes aquelas pessoas que, ao entrarem num curso teológico, pessoas que começam a fazer teologia e de repente começam a ficar arrogantes, pisando em outras pessoas, achando que são os tais, que são os bambambãs. Mas é impossível, meus irmãos, estudar Deus, estudar a palavra de Deus e ser um arrogante. E aí muitas pessoas têm aversão à teologia, muitas pessoas não se ingressam num curso teológico, porque ficam com medo de se tornarem como essas pessoas, arrogantes, e tem uns que outros sem conhecimento, na sua ignorância, diz: não, a letra mata. Mas a letra que mata, ali o que Paulo estava se referindo, era a lei, olho por olho, dente por dente, a Torá, a lei de Moisés. O estudo é bom, o conhecimento é bom, mas quando nós conhecemos, como por exemplo estudamos a vida de Cristo, Cristo ele foi humilde, Cristo ele deu exemplo de humildade. Quanto mais nos parecermos com Cristo, mais humildes seremos. Quanto mais tivermos a revelação de quem Deus é, mais humildes seremos. Isaías, todos nós já ouvimos falar de algum pregador, que ele apontava para os outros dizendo: ai de ti, ai de ti, ai daquele, ai daquele, ai daquele outro. Mas quando ele tem a revelação da grandeza de Deus, da glória de Deus, e ele percebe que aquela glória estava tão enchendo aquele templo, a fumaça se encheu o templo, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Então, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a santidade de Deus expressa naqueles serafins que estavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando Isaías viu a santidade de Deus, a glória de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Então, meus irmãos, isso é um assunto que, se nós formos deixarmos, dá para nós falarmos
até a meia-noite. Eu não quero segurar você até a meia-noite aí. Eu quero que você continue estudando esta palavra comigo. Então, o Jordão, ele dá a intenção, na etimologia do seu nome, aquele que desce. É o rio mais profundo que há, mais fundo que há. Ele é o rio que o seu leito está abaixo do nível do mar. Mas há um segundo detalhe que me chamou a atenção do Rio Jordão, é o seguinte: a sua nascente. A nascente do Rio Jordão, ele é um rio. Mas esse um rio que é o Jordão, ele é formado por 4 nascentes. Ele é formado pela nascente Asbane, é formado pela nascente Banias, está lá nesse livro lá, né? E também, se você estudar em outros livros teológicos na internet, você também vai achar. Então, as informações técnicas vieram do livro, mas as lições vieram do Espírito Santo, e é o que eu estou transmitindo para os irmãos nesse momento. E o terceiro nascente é o Ledã, e a quarta nascente é o Berite. Então, é um nome mais difícil de falar. Então, é um rio só, é o Jordão. Só que esse rio Jordão, ele é formado por 4 nascentes. Primeiro, Asbane. Segundo, Banias. Terceiro, Ledã. E o quarto, Berite. Acabou de entrar minha filha Yasmin, que está aí em Lavras. Que saudade, né, filha? Estivemos aí esses dias. Estaremos trazendo você para casa, para você estar descansando e repousando, porque o ano 2020 está aí. Aí no ano 2019, meio triste, meio para baixo, ó, peça a Deus para te alegrar, é tempo de festa. Então, se você não assistiu o meu outro vídeo, assiste lá, tá lá no YouTube, postei também no Facebook. Pare de reclamar e seja grato. É um vídeo, meus irmãos, que está a vida de muitos depois do meu coração. Então, vamos voltar. É um Rio Jordão, mas esse Rio Jordão é formado por 4. Esse Rio Jordão, ele é um rio que a extensão dele é 340 quilômetros. É isso mesmo. O Rio Jordão, ele tem uma extensão de 340 quilômetros. Mas esse rio de 340 quilômetros ele começa com 4 nascentes. 4 pequenas nascentes que formam um rio de 340 quilômetros. Sabe que Deus falou comigo quando eu estudei sobre isso? Que nada é grande em si só. Primeiro, não está aqui, mas Deus falou comigo agora. Nada começa grande. Tudo começa pequeno. Tudo começa do início. Subindo de 10, só se chega ao topo, subindo de degrau em degrau. Na nossa vida também é assim, em muitas áreas da nossa vida. Para nós chegarmos, ninguém chega direto. Só se comprar esses cursos teológicos fajutos que tem pela internet, que oferece uma carteirinha de pastor e um anel de pastorado. Biblicamente, por Deus, leva um tempo. Não pode ser neófito na fé. Ele tem que seja um cooperador. E aí ele é provado, aí ele vai depois ser consagrado no diaconato. E aí continua desenvolvendo o seu ministério. E aí ele vai a presbítero, ou vai a evangelista, e depois ele vai ser um pastor. Nossa irmã Geisiane Sampaio, da Cidade de Cristais, Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, né? Juntamente com seu esposo, seus filhos, no nome de Jesus. Então nada começa grande,
tudo começa pequeno. Algo que Deus ministrou muito em meu coração é a respeito disso. Nós, quando estamos começando, nós queremos já bombar, nós já queremos subir de uma vez, nós já queremos ter aí milhões de visualizações. Estou gravando, os vídeos do YouTube, postando, e às vezes você posta lá, é 10 pessoas, é 15 pessoas, é 50 pessoas, e devagar vai aumentando. A gente quer as coisas muito rápido. Vamos dizer assim, as pessoas aí no mundo querem jogar na loteria e ficarem milionárias de um dia para outro, sendo que são processos, é um dia após o outro, Eu sei que talvez você está cansado, mas só porque o irmão Tiago aqui, vamos ver aqui o irmão Tiago aqui trazer uma palavra, Mas a luta do dia a dia não é fácil, para você e receber o seu salário completo. Você não trabalhou para receber um salário completo, não é verdade? Você trabalhou dia a dia, dores no dia a dia, mas você foi vencendo dia após dia, chegou no final de 30 dias, aí você recebendo o seu salário completo. Então, muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos as coisas de uma hora para outra, no estalar de dedos, e as coisas não são assim. As coisas começam pouco a pouco, e aí vai aumentando, Muita gente começou ontem na fé e já quer ministério, já quer aí sair pregando para todo lado. Temos que pregar, temos que testemunhar, mas o reconhecimento, às vezes o status, não é assim que funciona. Então, isso não está aqui no blog, é o que Deus tocou em meu coração agora para falar. Mas voltando aqui para o blog, então nada é grande em si só. O Rio Jordão, ele é 340 quilômetros de distância, de extensão. Mas lá no início, ele começa com 4. Então, isso foi o que Deus falou no meu coração. Quando nós vemos um ministério de um homem de Deus que tem abençoado tantas vidas, nós admiramos pessoas usadas por Deus, admiramos pessoas que são usadas por Deus para abençoar milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres que têm uma visão de Deus e conseguem abençoar tantas vidas. E quando nós olhamos para estas pessoas, nós pensamos, mas que irmão, hein? Mas que irmã, hein? Mas que pastor, mas que cantora. Às vezes, acabar quase idolatrando esta pessoa, como se ela fosse o auge, como se ela fosse o centro de tudo, como se ela fosse o tal, o bam. Mas nós percebemos, meus irmãos, que este ministério, que é grande, que alcança por muito espaço, por muito território, muito tempo, mas ele tem as nascentes. Ele não é o Rio Jordão em si só. Para ter o Rio Jordão é necessário ter as 4 nascentes. Mas tem um detalhe: essas 4 nascentes, elas não existem por si só. Isso que é um detalhe que eu achei interessantíssimo. Essas nascentes que formam o Rio Jordão, elas também são alimentadas. E sabe como elas são alimentadas? Através do Monte Hermon. O Monte Hermon é o mesmo monte que está registrado ali no Salmo de número 133. O Monte Hermon, ele é um monte que é coberto de neves. Todo ano ele tem neves lá no topo dele. E aí o que acontece? Quando chega a época do calor, o gelo começa a derreter. O gelo começa a se desfazer. E ali ele vai se infiltrando no solo. E essa água que se infiltra no solo alcança essas 4 nascentes.
Aí essas 4 nascentes alimentadas, elas formam o Jordão. E o Jordão tem 340 quilômetros. Então, quando nós olhamos por uma pessoa que está em evidência, que tem abençoado tanta gente, a gente acha que essa pessoa é o tal. Mas essa pessoa, ela não está nas suas próprias forças em si só. Há nascentes que sustentam essa pessoa. E as nascentes eu comparei aqui como o cônjuge, o esposo ou a esposa. As nascentes podem ser os nossos filhos. As nascentes é a igreja como instituição. A nascente é também como os cooperadores da obra de Deus. Então, para que uma pessoa esteja em evidência, para que uma pessoa esteja com um grande ministério, abençoando tantas vidas, tem as nascentes, tem o seu cônjuge que lhe dá apoio. No caso principalmente dos nós homens, porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 3, que o bispo, que o presbítero, o pastor, o dirigente da igreja, tem que ser marido de uma só mulher. Nem que seja, para que ele seja de fato um obreiro, ele tem que ser casado. Então logo nós percebemos que não há como nós alcançarmos o ministério pastoral se nós não tivermos a nossa esposa, se ela não estiver ao nosso lado, se ela não estiver nos apoiando, não é verdade? Na falta, na queda da nossa esposa, isso também acaba afetando o ministério do seu cônjuge, do seu marido, do seu pastor, do seu cônjuge, o seu esposo que está ali à frente da obra. Então nós temos que orar sim pelos homens de Deus, pelos pastores, mas temos que orar muito mais pelas esposas dos obreiros, para que elas possam continuar firmes na fé, curadas nas suas emoções e apoiando o ministério do marido, ajudando o ministério do marido. Então, são nascentes que sustentam o ministério, são nascentes que sustentam aquele que está em evidência. Como um pastor pode ser pastor se não tiver uma igreja para ele pastorear? Né? Porque para ser pastor tem que... Então, logo, se não estiver ovelha, se não tiver igreja, logo não tem a necessidade do ministério. Porque nós vamos perceber lá em Efésios capítulo 4, que Deus deu para apóstolos, profetas, e vai ali, segue aquela lista, para o aperfeiçoamento da igreja, pelo aperfeiçoamento dos irmãos. Então nós vemos, meus irmãos, que nada podemos fazer sozinho, nada é grande em si só. Paulo também vai dizer o seguinte, que ali na carta aos Coríntios, que a igreja estava dividida, e uns eram de Cefas, outro que era Pedro, né? Outros eram de Paulo, outros eram de Apolo, e tinha um grupo que até era de Cristo. Então nós vemos que ali a igreja estava dividida. E Paulo está dizendo, olha, vocês foram batizados em nome do Paulo, eu mesmo não batizei nenhum. Apolo batizou vocês? Não. Então, Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. De certo que nem aquele que planta é alguma coisa, e nem aquele que rega é alguma coisa, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, porque é Ele quem dá o crescimento. Então nada é grande em si só, existe toda uma estrutura, existe as nascentes que sustentam o Rio Jordão, e só podem sustentar o Rio Jordão por causa do Monte Hermon, que é uma comparação ao nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Somente através do Monte Hermon as nascentes podem existir, e através das nascentes o Rio Jordão pode existir.
Então, a causa maior de tudo o nosso sucesso, a causa maior do sucesso de nossa família, a causa maior do sucesso do nosso ministério é o Monte Hermon, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E também dando graça às nascentes, todas as pessoas, toda a estrutura ao nosso lado, que está nos auxiliando para nós fazermos e realizarmos as coisas do Senhor e também na nossa vida. Vamos para a próxima lição? Louvado seja Deus. Então nós percebemos, meus irmãos, duas lições e eu quero passar para a próxima no nome de Jesus. A terceira lição que eu queria extrair para os irmãos é que o Monte Hermon, o Rio Jordão, ele tem 340 quilômetros na sua extensão. É interessante, meus irmãos, que nesse percurso do Rio Jordão, depois eu ver se eu consigo colocar o mapa lá no blog, os irmãos vão perceber que a extensão do Rio Jordão até no seu nascedor, no Antilíbano, aos pés do Monte Hermon, até ao Mar Morto, ele toca, ele alcança, ele passa lugares. O primeiro lugar, que é muito pequenininho, que poucas pessoas percebem, até eu não tinha percebido, percebi agora através desse estudo, é lá em cima um pequeno lago que é conhecido como Lago de Meron, ou também o atual, conhecido hoje como Lago de Rulé ou Rulá. Então é um laguinho lá no início, lá no comecinho. Então primeiro vem do Monte Hermon, né? Passa pelas nascentes, aí as nascentes vão para o Rio Jordão. Aí o Rio Jordão está formado. E aí o percurso do Rio Jordão, ele passa num pequeno lago que é chamado Lago de Meron, ou Rulá, como está em alguns mapas. Depois ele continua descendo e ele passa no Mar da Galileia, que biblicamente, né, ou vamos dizer assim, segundo os estudiosos, não pode ser considerado mar, mas sim um lago de água doce, né? Ele não é um mar em si, mas porque é um lago tão grande, denominam como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, que já é um lago bem maior, o Lago de Rulé ou Rulá. O Mar da Galileia já é um lago bem avantajado. Eu esqueci de colocar aqui a quilometragem, mas eu sei que é algo muito grande, né? É como se fosse, às vezes, bem maior do que a represa de Furnas, em alguns lugares que nós conhecemos aí, bem maior. Então, o Jordão vem, passa no Lago de Meron, você vai entender. Passa dentro do Mar da Galileia, que é já um lago com proporções maiores. E ele deságua lá no final dele, lá embaixo, no seu finalzinho, lá no Mar Morto, que também é considerado, chamado como Mar Salgado. Ele passa num pequeno laguinho, que é o Lago de Meron. Ele passa também no Mar da Galileia, que é um lar médio, né, já mais avantajado, e ele vai até lá no final e deságua no Mar Salgado, no Mar Morto, que é um mar de fato, que com grandes proporções de água. Então, o que eu aprendi aqui nesse momento que eu estava estudando a respeito disso? Que nós somos um Jordão, Deus é o Monte Hermon, e nós temos nascentes, né, que nos ajudam, que nos dão apoio, e nós somos considerados como o Rio Jordão. Nós somos considerados pessoas para abençoar outras pessoas. Nós fomos chamados, principalmente nós cristãos, servos de Deus, do mundo de temos bênçãos na vida de outras pessoas. E quando nós estamos para ser na vida de outras pessoas,
nós não podemos fazermos acepção de pessoas. Deus não fez acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. É algo interessante naquela passagem de quando Jairo, ele vai ali a Jesus pedindo que vá à sua casa curar a sua filha, que estava já à beira da morte. Ou seja, era algo urgente, era algo rápido, ao ponto que o próprio Jesus se prontifica a ir na casa de Jairo. E diz a palavra que nesse percurso, nesta caminhada, vem uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Você conhece a história, há 12 anos. Ela toca em Jesus. Jesus para naquele instante porque ele sente que dele saiu virtude para curar. E eu creio, meu irmão, no poder de Deus ainda nos dias atuais. Eu creio que enquanto você está ouvindo esse ensinamento, não importa o problema, a enfermidade, a dor que você esteja sentindo, há poder, a virtude no nome de Jesus Cristo para te alcançar aí aonde você está. Enquanto você está ouvindo esse ensinamento, Deus te cura, Deus te sara, Deus repreende esta dor que você está sentindo, Ele te traz saúde e te traz bem-estar agora no nome de Jesus. Então, meus irmãos, quando aquela mulher tocou, Jesus parou e ele começou a procurar quem lhe tocou. Então aquela mulher, meus irmãos, ela estava sofrendo um risco de ser apedrejada, porque quando estava num fluxo de sangue, ela não poderia tocar em ninguém. Mas ela tocou em Jesus. E naquele ele começa a questionar: quem é que me tocou? Quem é que me... Não podendo se esconder, declarou para Jesus o que lhe aconteceu. Então ele parou para dar atenção para aquela mulher. Jesus, da mesma forma que ele deu atenção para Jairo, que era o do principal da sinagoga, que era um homem gabaritado, que era um homem de renome entre os judeus, ele parou para auxiliar aquela mulher que estava com um fluxo de sangue. E ele ficou ali toda a vida, conversando com aquela mulher, ao ponto de repente chegarem os amigos de Jairo e dizer: ó Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque a menina já morreu. Mas Jesus, meus irmãos, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ei, meu amante da palavra de Deus, creia somente. O tempo está nas mãos dele, ele sabe a hora. Então não questione, não duvide, creia que ele sabe o que está fazendo. Jesus não fez acepção de pessoas, disse: Jairo, não temas, crê somente. E ali depois Jesus foi e ressuscitou a filha de Jairo. Mas Jesus parou para dar atenção para aquela mulher do fluxo de sangue. Então, nós como Jordão, nós devemos tocar o pequeno lago de Merom, o lago de Rolé, devemos tocar o mar da Galileia, que já é um lago de médio porte, mas também devemos tocar o mar grande, o mar salgado, o mar morto. Isso nos fala, meus irmãos, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Devemos procurarmos tocar em todos aqueles que Deus tem colocado ao nosso redor, principalmente para falar do Evangelho, para pregar de Jesus. Nós muitas das vezes olhamos de canto de olho para alguma pessoa e diz: não, aquele ali não merece. Você tem uma certa antipatia com alguém e aí você diz: não, essa pessoa, não, Jesus não quer salvar ela não. Então, meus irmãos, como Jordão, nós devemos tocar em todos aqueles que estão ao nosso redor, que estão ao nosso alcance. Vamos continuar, meus irmãos, e nós já estamos caminhando para o final, em nome de Jesus. Eu sei que você está cansado, quer deitar para descansar, e amanhã talvez você pode já acessar esse vídeo novamente e assisti-lo e talvez
captar algumas mensagens, algum entendimento que você não está tendo agora, porque estamos ao vivo nessa live no Facebook. Meus irmãos, os estudiosos, eles entendem o seguinte para poder facilitar o estudo do Jordão. Então, o Jordão é um rio que ele se estende por 340 quilômetros. Então, os estudiosos dividiram esses 340 quilômetros em 3 regiões, vamos dizer assim. Então, o Rio Jordão, de 340 quilômetros, ele foi dividido em 3 regiões. Então, a primeira região é chamada de região das nascentes. Nós já estudamos sobre isso. Por quê? É o início. É onde as 4 nascentes elas são alimentadas pelo Monte Hermon e ali elas formam o Rio Jordão. Então é o início, é o começo do Rio Jordão. O começo do Rio Jordão, que tem uma extensão que eles dividiram, cerca de 11 quilômetros, é chamado a região das nascentes. E dentro dessa região, que é chamada a região das nascentes, por uma extensão de 11 quilômetros, ele é uma região de planície pantanosa, ou seja, é um pântano. O início do Rio Jordão, ele se inicia-se com uma extensão de 11 quilômetros, e esse início do Rio Jordão, ele não é, vamos dizer assim, uma água clarinha, uma água limpa, como está vindo, afluindo as 4 nascentes, então há um movimento. E por uma extensão de 11 quilômetros, nesse início, as águas do Jordão, a planície do Jordão, ela é pantanosa. Então é bem provável que é pensando nisso que Naamã, lembra de Naamã? Lá em 2 Reis, capítulo de número 5, quando Naamã está leproso, ele vai a Eliseu, e Eliseu nem o recebe, manda Geazi dar o recado, que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele disse: você está ficando louco? Será que lá, aonde eu moro, onde eu habito, não há em Damasco, rios melhores do que estes, Abana e Farpar? São melhores do que esse Rio Jordão. Então, ou seja, é bem provável na mente de Naamã, estamos vendo aqui no início pantanoso, ou pelo um pântano. E aí talvez foi aonde ele pensou que o Rio Jordão, de fato aqui no seu início, ele é mais pantanoso, ele é mais uma região de pântano, dá sentido de barro, de um certo lodo, não é assim? Então o que eu aprendi com isso, meus irmãos? Nós a casa do Senhor, ouvimos as pregações, que a lepra na Bíblia, ela é um símbolo de pecado. A lepra na Bíblia é um símbolo do pecado. Acabou de entrar aí nosso amigo Kennedy Quirino, Lindomar Garcia, que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui numa live estudando sobre algumas lições do Rio Jordão. Então nós percebemos, meus irmãos, que o Rio Jordão, no caso ali que o Naamã foi lá para poder mergulhar nesse rio, e eu falei que a lepra, biblicamente falando, é um tipo do pecado. Então, se Naamã estava leproso, Naamã é um tipo do pecador, daquela pessoa que está longe, que está afastada. Impedia que as pessoas pudessem adentrar no templo para adorar. A lepra impedia que as pessoas pudessem ter em contato com outras pessoas. A lepra impedia, porque a lepra era contagiosa, a lepra era uma doença mortal que levava à morte, não tinha tratamento, não tinha cura. E assim também é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós percebemos que Naamã está na condição de um pecador. A lepra é um tipo
do pecado, e o Rio Jordão aqui, ele é um tipo da obra purificadora de Jesus Cristo. Ele é um tipo da obra santificadora, purificadora de Jesus. Então Naamã, ele não tinha opção. Naamã, ele achava que ele poderia mergulhar em outros rios ali de Damasco, mas a ordem foi: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Essa foi a ordem que o homem de Deus, profeta em Samaria, profeta em Israel, Eliseu, deu para Naamã: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ali, a princípio, Naamã, ele não gostou muito daquela notícia, ficou indignado, queria voltar, e ali um servo que estava ali acompanhando, Deus disse: ei rei, ei Naamã, se o profeta te pedisse algo mais elevado, algo mais difícil, você não faria? É claro. Então o que custa você mergulhar, obedecer o profeta? Então isso me traz uma lição muito grande, que quando nós então fazemos essa tipologia no lado espiritual, biblicamente falando, nós temos respaldo bíblico. Por quê? Porque para que o homem seja liberto do pecado, para que o homem ele venha a ser liberto da escravidão do pecado, é necessário que ele creia em Jesus Cristo. Está registrado lá em Mateus 28, do 19 ao 20, está aí os versículos que estão no meu blog, você pode estar entrando no meu blog depois, que disse: ide por todo o mundo, ide fazei discípulos, ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Depois nós temos Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas de Jesus. O que são boas novas? Boas notícias. Por que eu tenho que levar as boas notícias do Evangelho? Porque existem as más notícias. Você sabe quais são as más notícias que a Bíblia nos deixa, que a Bíblia nos fala? Que nós nascemos em pecado. O pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos impede, Isaías 59 vai dizer, que Deus ouça as nossas orações. O pecado nos impede que Deus venha estender as mãos para nos abençoar. O pecado nos impede de herdar a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus reservada no céu para nós. Então nós nascemos em pecado, nós somos pecadores, estamos destinados ao inferno, à condenação. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, porque o amor de Deus é por toda a humanidade. Você que está me ouvindo agora, você que vai ouvir esta palavra, Deus te ama. Deus tem uma obra poderosa para realizar através da sua vida, e esta obra só será concretizada se você aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Só através de Jesus você pode ter o perdão dos seus pecados. Só através de Jesus você pode ser reconciliado com Deus o Pai. Só em Jesus você vai encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz que o mundo não pode dar. O mundo dá uma falsa paz, momentânea, passageira. O mundo dá uma falsa alegria, momentânea, passageira. Mas a alegria de Jesus, a paz de Jesus, ela é permanente, ela é duradoura, ela é verdadeira, louvado seja Deus. Então por isso que Jesus disse: por que você acha que eu estou gravando essa live? Por que você acha que eu estou postando vídeos no YouTube? Por que você acha que eu estou postando os estudos no blog? Porque eu quero ser famoso? Porque eu quero status? Porque eu quero fama? Não! Eu quero cumprir o ID que Jesus me outorgou. Eu quero cumprir o ID que Jesus me deu. Eu quero falar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus está voltando.
E nós temos que fazer valer a pena. O preço que foi pago na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida foi grande. Jesus não se envergonhou de morrer na cruz por nós. E eu não vou me envergonhar de falar do Evangelho. Deus abençoe, pastor Charlin Rosa. Deus em Cristo te abençoe, meu amado. Estou alegre pela sua vitória no nome de Jesus. Então nós temos, meus irmãos, que levar esse ID a sério. Então eu estou aqui falando do Evangelho para você, anunciando a palavra de Deus para você. Então, se você crer, é necessário você ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, irmão Tiago, eu já fui batizado quando eu era pequeno. Ora, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado. Quando você era pequeno, você creu? Não, irmão Tiago. Eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei sabendo depois de muito tempo. Foi meus pais que me levaram. Pois é. O batismo em águas é para arrependimento de pecados. Então, como você vai se arrepender sendo ainda uma criança? É necessário que você cresça. É necessário que você conheça o que é certo, o que é errado. É necessário que você se arrependa dos seus pecados. Que você creia em Jesus e assim então você possa ser batizado conforme está o relato bíblico. A Bíblia vai dizer que só através de Jesus a salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que coisa gloriosa! Mas esta manifestação de amor de Deus também vem carregada com o juízo, e está registrada no versículo de número 18. Aquele que crer em Jesus tem a vida eterna, porém aquele que não crer, ele já está condenado. Porém aquele que não crer em Jesus, ele infelizmente não poderá receber a vida eterna, que é o dom de Deus, que é o presente de Deus para a humanidade. Então, se você rejeitar a Jesus, logo você está rejeitando o único meio de salvação. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe todos os caminhos que levam a Deus. Importante é você ter uma fé. Há muitas pessoas que têm tantas crenças, importante você ter uma. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o único meio de Naamã ser purificado era mergulhando no Jordão. E o único meio, você, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo, ouvinte da palavra de Deus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus está te falando, o único meio de salvação é através de Jesus Cristo. E Jesus, ele disse, se o Filho do Homem vos libertarem, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário nós aceitarmos a Cristo. É necessário nós nos arrependermos de nossos pecados, porque somente assim nós seremos purificados de nossos pecados, assim como Naamã foi purificado da sua lepra quando mergulhou no Rio Jordão. Vamos continuar o nosso estudo. Eu estou falando que o Rio Jordão, ele tem 340 quilômetros de extensão, e os estudiosos, para poderem, vamos dizer assim, estudar de forma mais detalhada a respeito do Rio Jordão, eles classificaram 3 regiões nesses 340 quilômetros de extensão. Então a primeira foi a que nós acabamos de falar, que é chamado a região das nascentes, que é aonde inicia-se ali por 11 quilômetros uma planície pantanosa, uma planície que tem o pântano, que ali nós sabemos que é o barro, que não é uma coisa muito limpinha, né? E é por isso que nós falamos aqui de Naamã. Se você não entendeu, você pode voltar o vídeo depois da live, também vou deixar postado lá no YouTube, e está também o blog lá, o estudo em nome de Jesus.
A segunda parte, que os estudiosos, falta só mais uma, já estou encerrando, viu? Pode ficar tranquilo. A segunda parte é chamado de o Jordão Superior. Então, essa segunda etapa do Jordão, ele se estende-se desde o lago de Rulé, ou do lago de Merom, até o mar da Galileia. Então, a primeira parte, ele pega desde a nascente e vai até o lago de Rulé, ou o lago de Merom. A segunda parte, que é essa que nós estamos falando agora, que ele vai do lago de Rulé, do lago do Mar Merom, do lago se estende até o mar da Galileia. E algo interessante que eu percebi aqui, que Deus falou no meu coração, que essa região de 20 quilômetros, que o Rio Jordão vem descendo, do lago de Rulé até o mar da Galileia, ela tem um declivo de 225 metros. Ou seja, é como se o Rio Jordão começasse aqui e até chegar no mar da Galileia, é como o mar da Galileia estivesse aqui. Só para você ter uma noção. Então, o Rio Jordão daqui até aqui, ele tem um declive de 200 metros. É uma queda muito forte. E os estudiosos falam que esse declive de 25 metros, desde o lago de Rulé, do lago de Merom, até o mar da Galileia, isso gera uma grande agitação nas águas. A correnteza, ela chega a ser perceptível 20 quilômetros adentro do mar da Galileia. Olha para os irmãos ver que algo interessante. A queda do Jordão é tão forte que quando as águas do Jordão passam pelo mar da Galileia, a correnteza adentra o mar da Galileia, cerca de 20 quilômetros, pode-se perceber as ondas que descem e entram por 20 quilômetros dentro do mar da Galileia. Agora, imagine só, nós vamos entender o que Deus falou no meu coração. Um declive de 225 metros, provocando uma agitação muito grande das águas, somado ao vento que vem do Oriente, somado ao vento oriental. Quando chega no mar da Galileia, junta-se as águas que estão descendo em declive, junta com o vento que pode ali soprar de maneira muito forte, então acaba gerando grandes pressões de ondas elevadíssimas. Segundo alguns estudiosos, são ondas que podem chegar até 7 metros de altura. E quando eu estava pensando nisso, logo eu me lembrei das duas tempestades que os evangelhos registram. Os evangelhos registram duas tempestades. Numa, no início, quando Jesus está começando o seu ministério com os seus discípulos, e na outra mais avançada, quando Jesus vem andando por eles por cima das águas. E isso aconteceu no mar da Galileia, ali também chamado de Tiberíades, ou lago de Genezaré. Então veja como que é uma junção, e nós começamos a entender como que o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas sim um lago, pode chegar a ter uma tempestade conforme está registrado nas páginas do Novo Testamento. Eu coloquei lá Mateus 8, do 1 ao 27, e Mateus 14, do 22 ao 23. Como que isso é possível? Por causa disso, por causa do declive de 225 metros, o Jordão ele vem descendo, há uma grande agitação das águas e também o soprar do vento. E sabe o que Deus falou no meu coração? Nessas duas tempestades, nessas ondas elevadíssimas, primeira coisa, as ondas eram altas e furiosas. Segunda coisa, os discípulos ficaram com muito medo. A terceira coisa, para nós finalizarmos, só que em todas estas duas situações, lá estava Jesus, para poder acalmar, para poder aquietar o vento, para poder socorrer os seus discípulos.
nome, louvado seja Deus. Então, as tempestades da nossa vida, as adversidades, as tribulações, os problemas que advêm sobre nós, muitas das vezes são para nos derrubar, para nos destruir, para nos matar a nossa fé, matar a nossa esperança, matar o nosso ânimo, matar a nossa espiritualidade. E muitas das vezes nós sabemos, muitas das vezes nós ficamos assustados diante de tais grandes tribulações e aflições que vêm sobre as nossas vidas. Mas uma coisa também é certeza: Jesus está comigo, Jesus está ao nosso lado para ordenar ao vento, para ordenar as águas se aquietarem, para poder nos socorrer na hora que nós mais precisamos e para glorificar o seu nome. Talvez você está chegando esse ano de 2019, final desse ano, e tantas foram as lutas, tantos foram os problemas que te assolaram durante este ano. E talvez você já está vislumbrando, ou até mesmo você já está passando por tempestades que você está dizendo: irmão Tiago, não sei se eu vou conseguir chegar até o final deste ano. Só Deus sabe como eu vou começar o ano de 2020. Mas eu te trago uma palavra da parte de Deus, e você crê, recebe aí do outro lado. Jesus vai dar ordem a esse mar, Jesus vai dar ordem a esse vento, e isso vai se acalmar. Não te espantes, não atemorize o seu coração, porque isso não é para a sua derrota, isso não é para a sua vergonha. Deus Todo-Poderoso ser glorificado na sua vida. E no culto de passagem de ano, você vai estar lá para testemunhar. Você vai estar lá para glorificar o nome do Senhor. Dá o like aí, põe aí um glória a Deus aí, porque Deus está falando. Deus tem vitória, Deus tem bênção para a sua vida. Talvez esse ano de 2019 foi tribulação, foi luta, foi problema, mas está chegando um tempo novo de bonança para a tua vida aí, louvado seja Deus. Alabassuri miande labracobre andaramassai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus está nesse lugar. Você está sentindo a presença de Deus? É Deus de perto, Deus é Deus de longe, Deus é o Deus onipresente, e Ele pode estar tocando o seu coração aí, através dessa palavra, em nome de Jesus. E para nós finalizarmos, meus irmãos, porque essa live já parece que já vai para 1 hora, louvado seja Deus, a última parte, a terceira parte do Rio Jordão, são 340 quilômetros de extensão. A primeira parte, 11 quilômetros, é a região das nações, é o que nós acabamos de ver agora, que é o Jordão Superior, que se estende por 20 quilômetros, e aí é onde acaba acontecendo muitas ondas, muito vento, e acaba acontecendo estas proporções que acabam fazendo as tempestades acontecerem. E para nós finalizarmos esta live, a última parte é chamado pelos estudiosos de o Jordão inferior. Então, a primeira parte vem do lago ali de Rulé, ou de Rulá, como está em alguns mapas, até o da Galileia, corrigindo, primeiro das nascentes até o lago de Merom, o lago de Ruré. Depois, a segunda parte está do lago de Rulé ao mar da Galileia. E a terceira parte, que é chamada de Jordão Inferior, está essa região entre o Mar da Galileia até o seu fim, que é no Mar Morto. Então, para se ter uma noção, o Rio Jordão, ele em linha reta, vamos dizer assim, um leito reto, ele tem aí 117 quilômetros. E depois ele vai ter 340 quilômetros de leito tortuoso. Então, nesses restante aí, nesse terceiro leito aí, que é chamado de leito, o Jordão Inferior, do Mar da Galileia até no Mar Morto, ele tem 117 quilômetros de leito reto e tem 340 quilômetros do leito tortuoso. Olha que interessante. Então o Jordão, ele passa no Mar da Galileia, não é?
e ele deságua, ele desemboca no Mar Morto. O Mar da Galileia é um mar de água doce. O Mar da Galileia é um mar produtivo. Em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 7, você vai ver aí a pesca maravilhosa, que eles pescaram, a pesca milagrosa, né? Eles aí pescaram grandes quantidades de peixes, quando Jesus mandou eles lançar a rede do lado direito. Por quê? Porque o Mar da Galileia é um mar produtivo. No lago do Mar da Galileia. E depois ele segue para o Mar Morto. Aí em João capítulo 21, do 1 ao 11, também numa outra pesca, eles pegaram 153 grandes peixes. Por quê? O Mar da Galileia é um mar produtivo. Mas o Rio Jordão, ele desemboca, ele deságua no Mar Morto. E lá no Mar Morto, nós percebemos que o Mar Morto, pelo próprio nome, já fala. Ele é morto. É um mar que tem uma grande quantidade de sal elevadíssima. E devido a essa grande quantidade de sal, que é exagerado, ele não tem vida, ele não produz, não há sequer um lambari ali no Mar Morto. E percebe que as águas do Jordão, que se iniciam lá no começo, lá no seu comecinho, lá nos pés do Monte Hermon, ele vem descendo, 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 e ele deságua totalmente, na onde? No Mar Morto. No Mar da Galileia, no Lago da Galileia, ele só passa. Você vai pegar. E ele deságua totalmente no Mar Morto. E o Mar da Galileia é um lago produtivo. E o Mar Morto, que é grande, porém, ele é morto, não tem vida. E aqui, Deus falou algo no meu coração. É interessante porque algumas pessoas... Deixa eu fazer a aplicação primeiro, depois eu volto novamente para nós fecharmos essa live. O Jordão, ele passa no Mar da Galileia, só passa. E o Mar da Galileia é produtivo. E o Rio Jordão desemboca totalmente no Mar Morto e ele é morto. Então nós somos, já falei no início da live, que nós somos como se fosse o Jordão. Há pessoas, meus irmãos, que nós só passamos por elas. Há pessoas que nós apenas tocamos com uma palavra, com um conselho, e essa pessoa muda de vida. Nosso amigo Eudes Júnior, missionário lá no Vale do Jequitinhonha, Deus em Cristo continue te abençoando. Então, meus irmãos, o que nós percebemos? Que há pessoas que nós só tocamos, só falamos, um simples Jesus te ama, um conselho, e a vida dessa pessoa é transformada completamente, e logo ela se torna numa pessoa abençoadora. Ao contrário de alguns, que você pode desaguar nelas. Você pode estar todo dia ali falando. Essa pessoa continua na mesma vida medíocre. Ela não muda de vida e quanto mais poder ajudar alguém. Enquanto há pessoas que nós, como Jordão, passamos pela vida delas, um conselho, uma orientação, uma palavra, essa pessoa redobra os ânimos, essa pessoa se levanta, essa pessoa se coloca na posição, e a pessoa sai, meus irmãos, e se torna uma bênção na vida de muitas pessoas. Quer ver um exemplo disso? É quem? É a mulher samaritana. A mulher samaritana, meus irmãos, ela teve um encontro com Jesus, e somente naquele um encontro que ela teve com Jesus, ela saiu para Samaria, contou tudo o que estava acontecendo ali para aqueles homens, habitantes de Samaria, olha só, e ela trouxe toda aquela cidade para ouvir Jesus. Então veja só como uma mulher nas mãos de Deus pode ser tremendamente usada para tocar muitas pessoas. Deus em Cristo abençoe nossa irmã Rosângela, aí esposa do nosso irmão
evangelista Johnny, da cidade de Ingaí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, uma palavra, uma revelação, um encontro, aquela mulher foi abençoada, aquela mulher foi transformada e foi à cidade de Samaria e ganhou tantas outras almas para o Senhor Jesus. Em contrapartida, nós vamos perceber em João, no capítulo de número 12, nos versículos de número 42 e 43, que muitos dos fariseus creram em Jesus, mas não se declararam, não exporam publicamente a sua fé em Jesus, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aqueles fariseus, por um bom tempo, eles ouviam Jesus ensinar no templo, nas sinagogas. Eles ouviam os sermões de Jesus, eles até creram em Jesus, mas não se manifestaram. Preferiram permanecerem nas suas vidas medíocres. Enquanto a mulher samaritana, um encontro, uma palavra, um toque, uma revelação, foi o suficiente, foi o bastante para ela alcançar multidões, muitas almas para o Senhor Jesus. Nós vemos que pessoas, por exemplo, como o centurião de Cafarnaum, mestre, rogo-te que entres em minha casa, para poder sarar, curar um criado meu que está moribundo, está muito doente. Jesus prontamente se ofereceu a ir à casa desse homem, mas ainda ele considerou e disse outras palavras: olha, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Jesus, dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha a fé desse homem. Jesus falou assim: olha, e nem em Israel eu achei tanta fé. Perceba que de um sermão como essa de 1 hora, diz somente uma palavra e o meu criado sarará. E eu quero te dizer, meu irmão, que se nessa noite, nesta causa, nessa situação que você está vivendo, se Deus disser somente uma palavra, a vitória chegará para a sua vida. Você receberá a bênção do Senhor somente por uma palavra, porque quando Ele fala, quando Ele ordena, tudo tem que ser submetido à voz dEle. A palavra de Deus não volta para Ele vazia, mas ela produz, ela faz aquilo pelo qual ela foi enviada. Então perceba que o centurião de Cafarnaum, uma palavra, e Jesus foi para a sua cidade natal, Nazaré. Mateus capítulo de número 13. E diz a Bíblia que ele não pôde do impossível. Olha que para Jesus ele até ressuscitou mortos, mas diz que ali em Nazaré ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então perceba, meus irmãos, que o Rio Jordão, assim como passa pelo Mar da Galileia, e o Mar da Galileia é um lago, um mar produtivo, a abundância de peixes, o Jordão deságua totalmente no Mar Morto, e ele não produz nada. Então não se frustre, porque você não irá conseguir alcançar algumas pessoas. Tem pessoas que nós falamos, nós orientamos, nós aconselhamos e nada muda. Em contrapartida, aquelas pessoas que nós falamos e somente uma palavra muda a vida dela. Então faça a sua parte, assim como eu vou continuar fazendo a minha, falando, pregando, anunciando o Evangelho, porque quem salva, quem transforma, quem cura, quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Então vamos continuar, meus irmãos, fazendo a obra do Senhor. Espero que você foi tremendamente abençoado por essa live, por este simples estudo que Deus colocou em meu coração. Então, ao encerrar essa live, ela estará postada aqui no Facebook, depois amanhã eu vou estar postando no YouTube e as referências bíblicas, a parte escrita, está aí no meu blog. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, curte a minha página. Se você também tem Instagram, me segue lá
Deus em Cristo continua abençoando. Obrigado a todos que ficaram até agora estudando a palavra de Deus comigo. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Boa noite para vocês todos.